Eu converso e recebo em nosso estúdio a querida Luísa Karasek Pinheiro. Ela tem um trabalho em serviço social muito legal. Ela é graduada no serviço social, gestão de organizações de terceiro setor, e convidei ela porque no último domingo ela esteve na igreja e fez uma chamada que eu considerei de extrema importância. Um alerta para os pais, um alerta para todos nós com relação ao que acontece com nossas crianças. Mas, antes de entrarmos neste assunto, eu gostaria que você me contasse um pouco da sua história, Luísa. Bom dia. Bom dia, Edson. Obrigada, tá? Estou muito feliz de estar aqui. E nós também. Eu amo esse ambiente do rádio e eu acho que o alcance que a gente tem aqui é maravilhoso. Então, eu estou muito grata pelo convite. Então, como o Edson me apresentou, né? Meu nome é Luísa, sou formada em serviço social, sou esposa de pastor. Então, nós pastoreamos na comunidade evangélica de Maringá e foi lá que o Edson me ouviu falar no domingo. A gente está aí no mês do Maio Laranja, né? O mês de conscientização de toda a sociedade a respeito do tema, né, do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. E esse é um tema que me chama a atenção desde sempre. Na minha caminhada aí profissional, eu atuei dentro dessa temática da criança e do adolescente em outras instituições, organizações do terceiro setor. E aí, quando veio o convite, né, e a oportunidade de fazer parte do Child Fund, que é a organização que eu atuo hoje, eu fiquei muito grata, porque eu estou já há alguns anos dentro dessa área da infância, e aí quando eu tive que mudar de trabalho, eu continuar dentro da mesma temática, para mim foi uma alegria, né? Então, eu me sinto muito chamada e muito vocacionada a atuar em proteção de crianças e adolescentes. Não à toa, tenho 3 filhos, né? Então, eu tenho um filho de 13, um de 9 e um de 2, 3 meninos. E a gente brinca que lá em casa tem todas as faixas etárias, né? Então, eu tô ali em todos os assuntos, seja de infância, de pré-adolescência, agora de adolescência. Então, essa é uma temática que sempre falou muito forte no meu coração. Eu percebo, Luísa, de que a imprensa, de um modo geral, a grande imprensa, me parece que muitas vezes não quer tocar no assunto porque é um assunto que machuca demais e está na base familiar. Sim. Porque sabemos hoje de que a maioria dos abusos de crianças, de adolescentes, está no lar, está dentro de casa. Sim. Parece que existe medo. As estatísticas são assustadoras, né? Então, estatísticas aí nos mostram que 90% dos casos de violência contra a criança, e aí assim, quando a gente fala de violência, né, entendam, a violência ela tem várias expressões, ela pode ser violência física, violência psicológica, violência sexual, verbal. Então, assim, 90% dos casos de violência contra a criança e o adolescente hoje acontecem dentro de casa. E hoje o público infanto-juvenil é o público mais vulnerável a todos os tipos de violência. Por muitos anos era uma disputa injusta e cruel, né, entre crianças e mulheres. Então, mulheres vítimas de violência, feminicídio, foi muito ali, né? Hoje não. Hoje a mulher, foi desenvolvida uma série de políticas públicas, de formas, né, de conscientização da mulher a respeito da violência. E eu creio que a mulher, ela se empoderou de uma certa forma, né? Ela consegue identificar quando ela está sendo vítima de um abuso, de uma relação tóxica, e esse índice diminuiu. Mas as crianças não. As crianças hoje são o público mais vulnerável, são o público que mais sofre violência e é um público indefeso. Então, assim, você pega ali crianças, eu trouxe aqui algumas estatísticas, né? 3 crianças no Brasil são abusadas sexualmente por hora. Vocês estão ouvindo isso, gente? Vocês estão vendo o que ela está trazendo? É uma estatística real, não é uma fake news, não é uma notícia falsa. 3 crianças em nosso país é abusada a cada hora sexualmente. E assim, né, Edson, quando a gente fala desse número, a gente está falando de um dado que corresponde a nem 10% da realidade. Porque os dados são subnotificados. Muitos casos ficam ali dentro de casa. Sim. Eles não divulgam, ficam com medo, ou a mulher tem medo do marido. Isso pode acontecer em locais distantes. Sim. E geralmente acontece, tá? A maioria dos casos, a outra parte, né, geralmente a mãe, ela acaba ficando do lado do companheiro.
e não protege a criança. Então, tem inúmeros casos aí, né, essa Mas caminhada... como é que pode uma mãe ver que a filha, sangue do seu sangue, está sendo abusada pelo próprio pai, pelo marido, e nada fazer? É difícil. É difícil de conceber. A nossa sociedade, infelizmente, adoeceu de uma forma muito ruim, né? Então, pai e mãe, seja avô, avó, os cuidadores, né? Quem é responsável pelo cuidado com aquela criança, que deveria proteger, ensinar, expõe, né? Abusa, explora. Gente, ouçam ainda há pouco, fora do ar, a Luísa me contou a história daquele Papai Noel. É aqui em Maringá que Sim. aconteceu isso, me parece que foi ano passado. Foi. Ele trabalhava todo fim de ano como Papai Noel e descobriram de que ele abusava dos netos. As netas, das as 4 netas netas. Dela. 4 netas. Por 4 favor, Luísa, netas. nos conte desse caso. Então, foi um caso próximo a gente, né, e um caso muito pesado, assim, porque quando veio à tona, a gente já percebia e estava tentando o atendimento das 2 meninas mais velhas, né, as 2 adolescentes. Qual a idade, você lembra? 12 e 14. E a gente já estava vendo, né, a menina mais nova estava se mutilando, com depressão, e a gente foi atrás dos atendimentos para ela, psicóloga, e o avô sempre puxava, e não deixava, e tirava do atendimento, e aí acendeu uma luz. Elas moravam com o avô? Moravam com o avô. O avô é quem cuidava delas? O avô e a avó é quem cuidava delas. A mãe? A mãe faleceu e o pai mudou de cidade e agora tem uma outra família. Então, elas ficaram com o cuidado dos avós desde muito pequenininhas. Desde nenéns, os avós tomando conta. Sim. Então, quer dizer que esse avô, que está preso, Sim. ele abusava das meninas desde criança? Desde criança. E aí, a mais velha chegou um dia naquele programa Jovem Aprendiz e contou pro chefe dela de que ela era abusada. E aí foi quando tudo veio à tona, né? Então, assim, pra gente que estava ali próximo, foi muito difícil de lidar com tudo isso. Eu me senti pessoalmente muito impotente, porque de uma certa forma eu estava tentando ajudar e eu não consegui perceber isso. Então, gera um sentimento, assim, de incompetência muito grande, né? Meu Deus, eu tentei tudo, como que eu não percebi que era isso? Porque o abuso sexual intrafamiliar, ele traz essa característica, né? Você até passa pela sua cabeça, mas você fica, não pode ser verdade, não, deve ser outra coisa, aconteceu alguma coisa na escola, e ela trazia muitas demandas da escola, né, mas na verdade não era, na verdade ela era abusada dentro de casa. Esse avô abusava, então, da mais velha, da de 12 anos. E mexia com as mais novas também. Meu Deus do céu. Bom, ele está preso e deve estar sentindo lá na cadeia o que os presidiários fazem com quem abusa criança. Porque isso é uma lei, eu citei momentos atrás, é uma lei dos presidiários. É uma lei que existe nas cadeias. Abusou de criança, abusou de mulher, quando vai preso, ele recebe o retorno, tá? Porque a vida é assim, né? Um dia você está em cima, um dia você está embaixo, tudo que você faz, você plantou, você vai colher. Se foi coisa boa, você colhe coisas boas. Foram coisas ruins, você aproveitou enquanto estava aproveitando, porque depois você vai ter que pagar. E é pago de uma maneira, enfim. Um dia, quem sabe, contamos detalhes de como eles pagam o que eles fizeram. Mas isso, de forma alguma, vai trazer paz a essas crianças. Porque elas levam para o resto da vida. Sim, são marcas. Existem estudos, olha que interessante. Dentro do Child Fund, a gente tem um núcleo de inteligência social, em parceria com a PUC de Minas. Então, esse núcleo, ele é especialista em pesquisas, né, em toda essa temática aí. Existem pesquisas que apontam que crianças que foram abusadas tornam-se adultos que não conseguem se colocar no mercado de trabalho, e isso acaba impactando a questão econômica de uma sociedade. Então, sabe aquela criança que não foi respeitada na sua dignidade quando criança foi abusada, a mensagem que ela tem é: eu não tenho valor. E aí ela cresce e chega no momento decisivo da vida dela, onde, sei lá, ela vai para uma entrevista de emprego. E tem ali outros candidatos. E aí, de repente, chega aquela clássica pergunta: por que eu devo contratar você? Por que você? O que na hora a mente da gente faz? Ela vai lá atrás e diz: não, mas eu não sou digna. Eu não sou digna porque quando eu era menor, eu não fui respeitada na coisa mais básica. Então, a pessoa se auto-sabota. E aí ela não consegue, então, avançar. E aí já tem estudos que comprovam que crianças vítimas de abuso sexual, isso acaba impactando na sociedade que elas estão com a questão da renda. Porque elas vivem essa autossabotagem, né, das suas próprias emoções que não foram trabalhadas. Porque a gente tem índices que falam também que de cada 3 mulheres,
uma foi ou será abusada até completar 18 anos de idade. Então ela vai sofrer algum tipo de abuso. E quando a gente fala abuso, eu não estou falando necessariamente aquele velho babão na esquina que vai te atacar, te estuprar e pronto. O abuso sexual, ele tem várias conotações, ele tem várias características. Hoje o abuso sexual, ele pode ser com ou sem contato físico. E aí quando a gente fala do mundo da internet... A gente estava falando agora, né, sobre a inteligência artificial sim, e sobre sim. tudo isso. Então, a campanha do Maio Laranja do Child Fund, esse ano foi focada na prevenção ao abuso sexual online. As violências online, né? Porque hoje o mundo online é um mundo sem fronteiras, é um mundo sem limites, né? Os limites estão dentro de casa. E não tem, né? Então, as crianças estão expostas ali... O mote da nossa campanha, né, do Maio Laranja, é uma frase que o Maurício Cunha, que é o nosso diretor de país, usa muito. Ele fala assim, você deixaria uma criança sem cinto de segurança num carro a 180 km por hora? Ninguém deixaria. Mas é isso que a gente faz quando a gente dá um celular para uma criança sem supervisão. Ela está exposta do mesmo perigo. É o mesmo perigo de estar num carro a 180 com um celular sozinha sem supervisão. Porque hoje os abusos, a inteligência artificial, ela acabou munindo muito, né, os pedófilos, os predadores, como a gente fala, né? E você pode achar que está falando com uma amiguinha da sua idade e você está falando com um pedófilo. Gente, eu vi recentemente um profissional de rádio, ele fez esse teste, conversando durante um bom tempo, via online, igual Sim. está essa gravação. A menininha conversava com uma amiguinha. E na amiguinha, na verdade, era um rapaz, aliás, já de idade, né, não era um rapaz, era um senhor. Sim. Ele estava lá, mas a inteligência artificial transformou ele numa mocinha. Sim. E a voz dele também na voz de uma menininha. E ele podia marcar encontro com aquela menina para um shopping, ela poderia ir sozinha, vai sozinha, para a gente curtir um filme, coisa parecida, e estava lá o predador. Sim. Então é um cuidado que os pais devem ter hoje muito grande, porque isso acontece não é somente com os pequenos de 5, 6, 7, não. Os de 12, 13, 14, 15, 16 também estão expostos porque acham, não, eu sei, estou vendo ela aqui, mas é tudo fake. Isso na verdade tá é um perigoso. homem que está por trás daquela imagem. Sim. Parece, mas não é. É incrivelmente igual. No vídeo, a estrela de Hollywood Tom Cruise está em cenas do cotidiano, sorridente, chupando pirulito, conversando. It's the real thing. Mas pode acreditar que esse não é o protagonista de Top Gun. Na verdade, as ações e falas que a gente vê foram executadas por um outro ator que imitou os gestos de Tom Cruise. O rosto do astro foi sobreposto por meio de recursos computacionais. É a tecnologia chamada deepfake, uma mentira profunda na tradução para o português. Neste outro vídeo, o também astro-americano Morgan Freeman alerta que a imagem não é o que parece. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Embora seja difícil de acreditar, trata-se de uma farsa, uma deepfake. What is your perception of reality? A deepfake permite a manipulação principalmente em vídeos de uma forma bastante convincente. A troca de rosto de pessoas em vídeos começou a se popularizar na internet a partir de 2017. No início, exigia conhecimentos avançados por parte do usuário. Mas aplicativos e sistemas agora são capazes de automatizar todo o processo, permitindo o uso em massa do recurso, inclusive para o mal. Na política, não demorou muito para surgirem as primeiras deepfakes com rostos de governantes ilustres. Deepfake videos have never been easier to produce. A nossa campanha, a gente até desenvolveu, eu quero até deixar aqui para vocês, né, que vocês nos procurem nas redes sociais e procurem o nosso site. Eu sei que o nome é complicado, né, Child Fund, mas escreve Shield, C-H-I-L-D, Fund, F-U-N-D. Ou Fundo para as Crianças, se você colocar lá no Google Fundo para as Crianças, a gente desenvolveu 3 cartilhas falando sobre isso. Uma para pais, uma para adolescentes e uma para crianças. Na linguagem que eles entendam, fazendo essa sensibilização da internet, do uso da internet. Porque a internet hoje já tem crimes previstos, né? A gente já teve a primeira condenação por estupro virtual recentemente. Então a gente precisa proteger as nossas crianças. Em Maringá, nós temos casos
Muitos casos. Em Maringá, eu estou atuando também enquanto cidadã, enquanto Luísa, com a instituição APMI São Rafael. E a gente desenvolveu uma campanha do Maio Laranja aqui no município, que foi uma grande referência, e o ano que vem a gente deseja multiplicar isso em outros municípios, né? E a gente tem fila de espera de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual que não têm um atendimento especializado hoje. E aí, com certeza, incluem aí crimes praticados pela internet. Até esse caso que eu citei, né? A gente desconfia, eu não tenho acompanhado as investigações, enfim, mas a gente desconfia que esse avô vendia as imagens. Porque ele obrigava uma das netas, né, a fazer sexo oral com ele e gravar e filmar. Então, a gente desconfia. O mundo, a Deep Web, como a gente fala, né, esse mercado negro da internet, ele movimenta milhões e milhões e milhões de dólares todos os meses. Tanto que há aí, né, instituições trabalhando só com isso, de derrubar. Já foi feito na Europa, foi descoberto uma rede de pedofilia com mais de 450 mil membros. Eu fico pensando, né, estatísticas atrás aí diziam que Maringá tinha esse número de habitantes, né? Imagina? Uma cidade como Maringá só de pedófilos? Só de pessoas, meu Deus. 20 minutos é o nosso Sim. tempo, mas o assunto é tão gostoso que gostoso, gente, no aspecto de que sabemos que estamos informando. Então é um prazer quando você sabe de que um assunto que poucos tocam é levado através das ondas do rádio, através das ondas boas da internet, depois também através do canal do YouTube que as pessoas podem conferir. Vou passar também para a Luísa esse tema. Então é gostoso em saber de que mais pessoas estão recebendo estas informações. Muitas vezes uma boa mãe, um bom pai, porque não é só o pai e a mãe. Pode ter um tio, pode ter um avô, como foi citado aqui, um parente ou um vizinho, enfim. Então em Maringá nós temos muitos casos. Muitos casos. Eu acho que você vai voltar aqui para a gente falar especificamente desse assunto. Vamos sim. Eu faço questão de marcar com você em breve para você falar sobre esse assunto. Para encerrarmos, eu gostaria, para você que chegou agora, estou ouvindo a Luísa Karasek Pinheiro. Ela é graduada no serviço social, tem um trabalho muito bacana e está trabalhando junto com esta fundação, né, que é a Child Fund Brasil, a fundação para crianças. Tá? E ela é especialista em mobilização de recursos eclesiásticos, a mobilização de igrejas e de organizações baseadas na fé e também fazendo projetos. Né? Igrejas também podem procurá-la para que ela possa auxiliá-las a buscar maneiras de mais pessoas saberem como ajudar em casos como este. Nós tivemos um assunto que dominou o Maringá nos últimos dias, dominou o Paraná, até o Brasil, quando um pai de 26 anos mata uma filha de 4 aninhos, enforcada, manda foto para a mãe, porque a mãe não queria ele perto, estava separada dele. Ele mata a criança, joga a criança amarrada dentro de um rio. A polícia pegou ele está aqui em Maringá numa cela separada por enquanto, pela gravidade com que ele fez com a criança. Quer dizer, a mãe clama por justiça porque a menininha Maria Cecília tinha só 4 aninhos e não importava a idade. O que se passa na cabeça de uma pessoa como essa, você que tem estudado este assunto a fundo? É uma sociedade muito doente, né? É uma sociedade que não aprendeu a olhar para o outro. Então, esse pai aí, motivado pelo desejo dele de prejudicar a mãe, não importa quem, né? Então, assim, a gente tem uma lei que foi aprovada recentemente, que é a Lei Henri Borel, né? Que foi aquele menino no Rio de Janeiro que foi morto pelo padrasto e pela mãe. Então, a partir dali, né, da Lei Henri Borel, muitos estudos foram feitos, né? E estima-se que no Brasil, por dia, 18 Henri Borel são assassinados. Então, o caso dessa menina, infelizmente, entra para essa estatística muito triste, né? Porque são crianças que não morrem assim, atropelou, ficou doente, não. Elas são assassinadas. E geralmente por alguém próximo, né? Geralmente por alguém da própria família, infelizmente. Então, a gente tem aí uma sociedade muito doente emocionalmente, a gente tem pessoas que não têm informação. Então, toda a campanha do Maio Laranja, que antes era só o dia 18 de maio, né? Como o dia do enfrentamento, agora tornou-se uma campanha do mês todo. A gente deseja, né? Quem trabalha e atua nessa temática, deseja que seja falado sobre isso o ano todo. Até a campanha de Maringá tem essa proposta, né? Para que a gente trabalhe a questão da prevenção. E a prevenção é informação.
A prevenção é trabalhar com essas pessoas, é trazer informação, é trazer dicas, né? E é tentar mudar essa mentalidade muito adoecida que a gente tem hoje, né? Em relação à criança e o adolescente. Luísa Karasek Pinheiro, eu agradeço demais a sua participação e no perfil dela ela diz assim: sinto-me realizada quando contribuo para que pessoas e instituições vivam a plenitude do que foram criadas para ser e fazer. Disposição para aprender, proatividade e criatividade. Ela diz que gosta de trabalhar em equipe e potencializar pessoas. Luísa, gostamos demais da sua participação. É um assunto dolorido, Sim. É um assunto que eu disse ainda há pouco, gostoso de saber que pessoas estão nos ouvindo e que vão transformar este pequeno momento em mais momentos para que mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem. Sim. Obrigado pela sua participação e vamos marcar para que em breve você possa voltar para tocarmos Com no assunto certeza. específico do abuso de crianças e adolescentes, especificamente de Maringá. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada.